O tema da nossa aula de hoje é o som. Bem, a matéria-prima para se fazer música é justamente o som. Mas vocês devem estar se perguntando, e o silêncio? Na verdade, o silêncio total não existe. Vocês já encontraram um ambiente sem nenhum tipo de som? Aquele compositor americano, o John Cage, fez uma experiência certa vez. Entrou dentro de uma câmera à prova de sons. Lá dentro não entrava som nenhum. Quando ele saiu, após alguns minutos, ele falou para os técnicos que ele continuou ouvindo sons dentro da câmera. Então, os técnicos lhe disseram: os sons que você ouviu eram do seu próprio corpo. Agora, existem momentos em que esses sons são tão suaves que a gente praticamente não consegue ouvi-los. Então, na verdade, esses silêncios são relativos. Vamos fazer a seguinte experiência. Eu vou parar de falar por alguns segundos e vocês vão ficar em silêncio na sala, procurando ouvir os sons do ambiente no qual vocês estão ou ao redor da sala onde vocês estão. Vamos experimentar? E então, que sons vocês conseguiram ouvir? Vocês ficaram realmente em silêncio ou conversaram uns com os outros na sala? Os sons que você ouviu foram os mesmos sons que a sua colega ou o seu colega ouviu? Vejam, o silêncio é algo com o qual a gente não sabe lidar muito bem. Muitas vezes é difícil lidar com o silêncio. Você está conversando com alguém e quando chega o momento em que todos ficam em silêncio, é uma sensação desagradável. Você foi lá? Fui, estava muito legal. Por que você não foi? Não deu, tive que trabalhar. Será que chove? Viram como o ser humano tem necessidade de quebrar o silêncio? As situações de silêncio nos deixam sem saber o que fazer, não é verdade? Mas na música é diferente. Na música, o silêncio é um espaço vazio que pode ou não ser preenchido. Mas chega de falar de silêncio. Vamos voltar ao som, que é o nosso objeto de estudo na música. O som, ele é formado por 5 elementos. São os 5 elementos formadores dos sons. Vocês lembram quais são eles? Os 5 elementos formais ou formadores são o timbre, a intensidade, a altura, a duração e a densidade dos sons. Isso quer dizer que todo e qualquer som, feito por qualquer fonte sonora em qualquer lugar, vai ser composto por esses 5 elementos. O primeiro desses elementos que nós vamos ver é o timbre. O timbre é a característica do som. É aquele elemento que me permite distinguir um som do outro. Então, o timbre depende do quê? Depende da fonte sonora, aquela fonte que está gerando o som, a fonte no qual o som é produzido. Para trabalhar com o timbre, vamos fazer uma brincadeira que vocês podem e devem fazer dentro de sala de aula. Eu vou para trás desse quadro aqui e vou tocar alguns instrumentos musicais. Vejam se vocês conseguem identificar os instrumentos pelo timbre, apenas pelo som. Vamos lá, eu vou tocar o primeiro instrumento musical. Prestem bem atenção na sonoridade dele. Esse foi o instrumento 1. Vamos tocar agora outro instrumento. Este foi o segundo. Vamos ver se vocês reconhecem esse instrumento. E por último, o nosso quarto instrumento musical. Será que vocês conseguiram realmente descobrir o som desses instrumentos? Então vamos ver se vocês conhecem. Vamos relembrar o primeiro som.
Vejam só, é o som de uma flauta de bambu peruana. Então, o primeiro era de uma flauta de bambu. Vamos ver se vocês lembram do segundo? Esse é mais fácil, não é mesmo? Esse aqui é um cachixi, uma espécie de chocalho bastante usado nos grupos de capoeira. E o terceiro instrumento? Esse também era fácil. É um apito de criança, um apito de plástico. E por último, um outro instrumento, que foi o último que eu toquei. Que é uma gaita de boca, uma gaita de criança também, feita de madeira. Vejam só, esse é um exercício de identificação tímbrica. Um exercício para que a criança, apenas pelo som, reconheça os instrumentos musicais. Você pode fazer essa brincadeira atrás da mesa de vocês na escola, atrás da porta, cada criança executando um instrumento para a turma tentar descobrir o que é. Se vocês não tiverem tantos instrumentos, façam com objetos, caneta percutindo uma na outra, telefone celular, enfim, a identificação tímbrica é um exercício bem importante para que a criança aprenda a ouvir e apreciar melhor os sons. Agora nós vamos continuar trabalhando com o timbre, mas nós vamos confeccionar um jogo que é a memória de sons. É um jogo feito com materiais muito simples. Aqui nós estamos usando potinhos de filme e vários objetos pequenos. Tem bolinha, tem guizo, as argolinhas das garrafas, enfim, vários objetos. Como é que vai ser esse brinquedo, esse jogo? Eu vou fazer pares com os potinhos. E dentro dos pares eu vou colocar a mesma quantidade dos objetos. Por exemplo, nesses dois eu vou colocar a bolinha de borracha. Então aqui eu tenho um par com bolinhas de borracha. Nos próximos dois potinhos eu vou colocar o guizo. E no outro também o guizo. O som do guizo. Agora eu vou colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 argolinhas de garrafa nesse e 4 argolinhas de garrafa no outro. É importante que a gente ponha a mesma quantidade e objetos idênticos, porque senão a sonoridade vai ficar diferente e vai dificultar o exercício com as crianças. Por último, eu vou colocar esses feijões aqui. Também vou colocar 4 em cada potinho. Essa é uma atividade que vocês podem tanto preparar para as crianças antes da aula, como fazer junto com eles. Mas vocês têm que prestar muita atenção, porque as crianças pequenas costumam colocar objetos pequenos na boca, no nariz, na orelha. Então, se você tem uma turma de crianças muito pequenininhas, ou tome muito cuidado, ou use objetos maiores que não ofereçam esse tipo de perigo. A brincadeira é como no jogo da memória. Espalham-se os potes sobre a mesa e a criança tem que achar os que tenham a mesma sonoridade. Então, se a criança pegou esse aqui e esse aqui, não conseguiu fazer o par, tá? Os potinhos têm que poder ser abertos para as crianças conferirem os sons que estão dentro. Vocês podem fazer esse jogo até com garrafas grandes, desde que vocês cubram, né, que não sejam garrafas transparentes. Assim, vocês também vão estar propiciando um exercício de identificação tímbrica de uma forma gostosa e lúdica dentro de sala de aula.
O próximo elemento formador do som com o qual nós vamos trabalhar é a intensidade. A intensidade tem a ver com a força, com o tamanho da onda sonora que é gerada no momento da produção do som. Alguns sons são mais fracos, outros sons são mais fortes. É importante a gente prestar atenção que um som só é fraco ou forte em relação a determinado referencial. Por exemplo, o som de um trovão é mais forte do que o som de um soluço, mas o som de um foguete espacial sendo lançado é mais forte ainda do que o som de um trovão. Isso nos parece muito óbvio, mas para a criança não é. Portanto, não adianta esses exercícios em o que é mais forte, o som de um elefante ou o som de um passarinho? Não sei, depende do referencial, depende da situação. O elefante pode estar caminhando em silêncio e o passarinho ser um sabiá que canta com muita intensidade. Então, esse tipo de relação a gente tem que prestar muita atenção. Sempre está baseada num referencial. Dentro da música, essas variações de intensidade, de fortes e fracos, dos instrumentos musicais ou das vozes, geram a dinâmica da música. Algumas músicas, por exemplo, têm uma dinâmica constante. Não existem muitos fortes e fracos durante a música. As canções de ninar são um ótimo exemplo. Se existirem muitos fortes e fracos, a criança não vai dormir, vai ficar assustada. Outras músicas, por outro lado, são fortes o tempo inteiro. As músicas de banda, as músicas militares, são exemplos desses tipos de música cuja intensidade e dinâmica é constante. Nós vamos ouvir agora uma música de Karl Orff, um compositor alemão. É uma obra muito conhecida, chamada Carmina Burana. Ouçam atentamente esse trecho da música e prestem atenção na dinâmica dessa obra musical. Perceberam como essa música apresenta uma dinâmica extremamente contrastante, momentos de suavidade e momentos de grande intensidade. Isso gera no ouvinte uma certa ansiedade, uma sensação de mistério, de susto, porque você nunca sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. Essa é uma estratégia do compositor que quer justamente suscitar no ouvinte essa sensação de imprecisão, de mistério, de medo, né? E Karl Orff consegue muito bem nessa obra de Carmina Burana. Outro ponto em relação à dinâmica, à intensidade, que deve ser levantado com as crianças, é que dependendo da distância em que eu estou da fonte que está gerando o som, eu vou ouvir o som com maior ou menor intensidade. Portanto, a distância que estamos de um som é diretamente proporcional à intensidade com a qual ouvimos esse som. A intensidade dos sons não precisa ser trabalhada só com objetos ou instrumentos musicais. Na nossa voz, ela também precisa ser analisada. Quando é que usamos a nossa voz com grande intensidade? Quando gritamos. O professor é mestre, ele grita com as crianças para que as crianças parem de gritar. Quantas vezes já não fizemos isso em sala de aula, né?
Por isso vale a pena conversarmos um pouquinho sobre o grito. E o grito com uma finalidade expressiva, querendo mostrar alguma coisa. Primeiro, conversem com as crianças. Quando é que elas gritam? Por que é que elas gritam? Que tipos de grito existem? Aonde é que podemos ou não gritar? Ouçam músicas que mostrem pessoas gritando. Conversem sobre isso, até para que fique claro para a criança por que é que ela não pode gritar dentro de sala de aula, ou dentro de um hospital, ou em outros ambientes. Vamos continuar conversando sobre os elementos formais. Nós podemos dizer elementos formais ou elementos formadores do som. Tanto faz, são sinônimos nesse caso. O próximo elemento formal que nós vamos trabalhar é a altura dos sons. Mas tome cuidado, a altura não é intensidade. A altura tem relação com os graves e agudos, e são as diferenças de altura que geram as notas musicais. Nós vamos ouvir agora um trecho de uma música do musical Saltimbancos, que é uma adaptação de Chico Buarque. Nessa música, nós temos as várias notas musicais. Percebam que nessa música a melodia vai ficando mais aguda e mais grave, dependendo da intenção do compositor. Ela é como se fosse uma canção de ninar. Ouçam a música e acompanhem o gráfico. Viram como cada estrofe da música começa com uma palavra que é uma nota musical? Bem, essa foi uma jogada, né, que o Chico Buarque fez nessa adaptação, porque ele realmente queria mostrar a escala musical, as notas musicais. Antes da gente conversar mais um pouquinho sobre escala, vamos ver o que significa uma melodia. Na verdade, a melodia é o quê? É a sequência das alturas, a combinação das alturas, das notas musicais. Portanto, a melodia é a sequência de alturas. Para entender melhor a melodia e as notas musicais, vamos ver um exemplo num teclado, para vocês perceberem aonde é que estão as notas musicais, o que realmente é grave e o que é agudo. Vamos lá. Por exemplo, vocês vão identificar essa música que eu vou tocar pela sua melodia. É uma música muito simples, olha lá. Com certeza, né? Todo mundo conhece a música Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. O que é que acontece quando uma pessoa desafina? Ela, em vez de cantar ou tocar a altura que ela queria, ela toca outra. Vamos ver um exemplo cantando, por exemplo. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato, tô, seria a melodia correta. Uma pessoa que cantasse atirei o pau no gato, tô, estaria fazendo o quê? Mudando a melodia da música. Vejam aqui nesse teclado onde está a localização das notas musicais. Eu tenho aqui um dó, dó sustenido, que é um som um pouquinho mais agudo do que ele. O ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó. Mas é bem interessante, porque algumas dessas notas musicais, principalmente essas pretas aqui, também recebem outros nomes. Ela é o si bemol, que é um si que é um pouquinho mais grave. Mas todas essas questões são questões bem específicas da teoria musical e não precisamos nos preocupar com elas agora. O que é necessário que vocês saibam é que, dependendo da altura, o som vai receber um nome de uma nota musical. E que essa escala, essa sequência de notas musicais, por exemplo, nesse teclado, é infinita. Existem sons muito mais graves do que esse e sons muito mais agudos do que esse. Eu tenho vários dós,
vários rés e assim por diante. Bem, o próximo elemento que a gente vai estar conversando um pouquinho é a duração dos sons. Quanto tempo os sons e os silêncios ficam acontecendo numa música ou numa sequência de sons. É exatamente essa duração dos sons, essas sequências de durações que geram o ritmo das músicas. Dependendo da forma como o compositor ou o instrumentista ou o cantor organiza essas sequências, eu vou ter o ritmo da valsa, o ritmo do samba, o ritmo do pagode ou de outras formas musicais. Uma brincadeira bem interessante para a gente trabalhar com o ritmo, com a duração, é o eco rítmico. O professor e depois algum aluno da sala bate com o seu corpo ou instrumentos musicais determinadas células rítmicas. O que é isso? São pequenas sequências de sons. O professor bate e a turma responde da mesma forma como se fosse um eco. Vamos experimentar fazer essa brincadeira de eco rítmico? Vamos lá, todo mundo se levanta, fica em pé numa posição confortável e prestem atenção, porque eu vou estar mudando tanto a duração dos sons como o timbre, batendo palma de formas diferentes e explorando outras partes do meu corpo também, certo? Então vamos lá, eu vou dar o tempo exato para vocês todos da turma repetirem a minha célula rítmica que eu vou estar criando aqui com o meu corpo. Atenção. Viram só? É uma brincadeira muito divertida para a gente fazer com as crianças. É claro que vocês vão dificultando aos poucos, usando outros elementos e objetos para trabalhar. Bem, ainda em relação à duração e ao ritmo, a gente precisa levantar dois aspectos muito importantes. Um deles é a pulsação da música. A pulsação é aquele momento mais forte, mais marcado. É como se fosse o coração da música mesmo. Algumas vezes, quando a gente está ouvindo uma música, sem nem perceber, a gente dá uma batidinha com o pé, batuca com a mão. Normalmente, nós estamos marcando a pulsação da música. Vamos ver isso num exemplo prático. Vamos ouvir uma valsa e marcar a pulsação dessa valsa enquanto ela está sendo tocada. Eu vou batendo palma. Então vamos ver a valsa e marcar a sua pulsação. À medida que a música foi ficando mais rápida, a gente já vai poder perceber nela um outro elemento do ritmo, que é o andamento. O andamento de uma música diz respeito à sua velocidade de execução. À medida que ela vai sendo executada mais rápida ou mais lentamente, o andamento está sendo modificado na música. Bem, agora vamos partir para o último dos elementos formais ou formadores do som, que é exatamente a densidade. Todo o som, por si só, já tem uma densidade. Na verdade, um som ele não é feito por uma única onda sonora. Ele é formado por um feixe de ondas sonoras.
Mas a densidade a que vamos nos referir nesse material é da quantidade de sons acontecendo ao mesmo tempo, numa mesma música ou num mesmo ambiente. Essa combinação de densidades dos sons acontecendo ao mesmo tempo é que geram na música a harmonia. Em música, a harmonia não tem o mesmo sentido que tem para nós no dia a dia. Harmonia não quer dizer paz ou um estado de relaxamento. Harmonia em música significa que mais de um som está sendo executado ao mesmo tempo. Dependendo da época e do lugar, quando os sons acontecem juntos, eles são considerados agradáveis de se ouvir ou não. O que nós consideramos agradável de se ouvir junto, dois sons acontecendo ao mesmo tempo, não é a mesma coisa que acontece lá no Japão, quando dois sons são executados ao mesmo tempo. Por isso também que a gente estranha tanto quando ouve músicas orientais. Quando dois sons executados ao mesmo tempo são considerados agradáveis, eles se chamam consonantes. Quando dois ou mais sons executados ao mesmo tempo são considerados desagradáveis, eles são dissonantes. Vamos ver o que significa isso aqui no nosso teclado. Vejam, nós todos ocidentais e brasileiros vamos considerar agradável ou não sons mais ou menos na mesma linha. Se eu fosse fazer essa mesma experiência lá no Japão, ia ser tudo diferente. Ou se eu fosse fazer essa mesma experiência há 100 ou 200 anos atrás, iria ser completamente diferente. Por exemplo, esse acorde, esse grupo de notas aqui, é considerado consonante. Sons agradáveis de se ouvir juntos. Agora ouçam esse outro aqui. É considerado dissonante, sons desagradáveis de se ouvir junto. Isso não quer dizer que eu tenha que usar só um ou só outro, mas sim que, dependendo da época e do lugar, eu vou escolher os sons que vão ser tocados simultaneamente para organizar a harmonia da minha música de formas diferentes. Na música, a densidade, a harmonia, também se manifesta nos momentos em que uma pessoa canta sozinha, o grupo responde, ou um instrumento está tocando sozinho, depois toda a orquestra toca junto. O que é isso? São variações de densidade. Nós vamos ver essas variações de densidade, principalmente no canto, numa música da Arca de Noé, a música do Leão. Acompanhem a música e a letra e percebam os momentos em que o cantor está cantando sozinho e os momentos em que um grupo canta junto. Leão, 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 és o rei da criação. Leão, 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 és o rei da criação. Perceberam como nessa música fica clara a diferença de densidade quando uma pessoa canta sozinha e um grupo responde? Então vocês podem fazer isso com qualquer música infantil, trabalhar com essas diferenças dentro da sala. Bem, nós vimos os 5 grandes elementos formadores do som, mas de nada adianta trabalhar com eles de forma isolada. O que vocês têm que compreender é que, dependendo da intenção, da época, do caráter da música, o compositor vai combinar e articular esses 5 elementos de uma forma diferente. Um indígena não vai compor uma música para guitarra lá no meio da floresta. Assim como um esquimó não vai usar cascas de coco para fazer instrumento musical. O contexto, a época e a intenção vai fazer com que ele faça escolhas tanto de timbre como de durações, ritmos, melodias, densidades, intensidades, enfim, de todos os elementos formadores do som. Vamos agora para as nossas dicas de estudo. Hoje eu sugiro que vocês escolham uma música que vocês gostem bastante e façam uma análise dos 5 elementos formais nessa composição. Essa música é executada por quais instrumentos musicais?
Ela tem uma dinâmica contrastante, fica forte, fraca? Ela é mais na região aguda, tem uma melodia mais aguda ou mais grave? Ela tem um ritmo acelerado ou um ritmo mais lento? Pensem, analisem e escutem essa música e depois façam esse mesmo exercício com uma música que as crianças conheçam em sala de aula.